Obrigado, pastor Marcos, obrigado a todos vocês. É uma alegria para mim e para a Raquel estarmos aqui. E para quem, talvez alguns conheçam a gente aqui um pouquinho, nós já encontramos alguns, mas para talvez a grande maioria que não nos conhece, é uma emoção estar aqui, porque nós moramos em Vitória 7 anos da nossa vida. Parece que foi uns 20, a gente sempre diz isso, porque foi tão intenso, tão abençoado, né? E realmente assim, um período intenso da nossa vida. E moramos aqui em Jardim Camburi, né? A maior parte desse tempo, dos 7 anos em Vitória, acho que 5 anos e meio, mais ou menos, a gente morou aqui. Deixa eu ver se eu lembro o nome, Júlia Lacorte Pena, né? Aqui do ladinho, né? E nossos filhos chegaram aqui com 7 para 8 anos, saíram com 14 para 15, foi uma choradeira. Você pode imaginar 2 adolescentes entrando no carro, indo para São Paulo, chorando 1000 quilômetros, né? E a gente tem grandes vínculos até hoje, né? Do nosso tempo aqui. Nós fizemos parte da equipe pastoral lá da PIB de Vitória esses anos. Já tem agora mais de 20 anos que a gente voltou para São Paulo. Nós somos missionários da CEPAL, que é uma agência missionária que trabalha com liderança no Brasil já há tantos anos, e dentro desse processo e projeto nosso na CEPAL, há mais ou menos 11, 12 anos atrás, nós criamos esse braço que é Envisionar, que é uma organização que atua especialmente para despertar, capacitar, equipar líderes, ajudar pastores e igrejas a serem estratégicos na área de discipulado, de liderança, e também capacitar os homens e mulheres cristãos, profissionais, empreendedores, para levar os valores do reino no mercado, no mundo, etc. Então, Deus tem sido muito gracioso com a gente esses anos todos, e de quando em quando a gente está aqui em Vitória, obviamente, para algum projeto, alguma consultoria, algum treinamento, e para a gente é muito bom estar aqui com vocês. Uma segunda razão que também traz muita alegria e emoção ao mesmo tempo, é que desde o nosso tempo aqui em Vitória, quando o pastor Juarez ainda era o pastor aqui na igreja, né, de Jardim Camburi, ainda não existia esse prédio, né? Quando eu entrei aqui hoje, eu estava falando para o pastor Marcos que eu lembro uma época, conversando com o pastor Juarez, ele estava com dor de barriga, se assumia esse terreno aqui ou não, se dava o passo de fé para fazer essa construção. Então, esse e N outros fatos, histórias, a gente acompanhou, tanto no período que a gente morava aqui, quanto depois. Eu tive o privilégio de dar consultoria ministerial aqui para a igreja há alguns anos, e ajudar em alguns processos, no estabelecimento das células, discipulado, treinamento de líderes e várias outras coisas. Então, é muito bom a gente voltar para um lugar e ver que está funcionando, cresceu, foram dados passos, né, de fé, no sentido de alcançar muito mais gente, de causar impacto na vida das pessoas. E eu poderia passar o resto do tempo aqui contando as histórias, mas não foi para isso que eu vim. Então, eu só queria dizer que é muito bom para a gente estar aqui e ver o quanto vocês têm sido abençoados, o quanto Deus tem sido gracioso com vocês, e agora nessa nova fase, com essa nova família pastoral e tudo aquilo que Deus tem pela frente, certamente isso é só o começo dos melhores dias que estão por vir. Então a gente espera que vocês vivam intensamente isso. Bom, quando eu sou chamado para falar sobre famílias, eu confesso que sempre é meio, eu não vou usar a palavra constrangedor, mas dá um pouco de borboleta no estômago, porque não é a minha área principal de especialização. Eu tenho um outro amigo nosso, que é missionário da CEPAL também, que diz assim: Josué, eu acho que eu só vou falar de família depois que eu tiver com 70 anos, que tiver tudo resolvido, né? Porque eu posso falar um negócio hoje que amanhã, né, dá tudo errado e tal. E acho que eu me sinto assim também. Por isso, eu escolhi um tema que há pouco tempo compartilhei um pouquinho sobre ele, que é exatamente famílias imperfeitas. Eu não tenho nada para dizer para vocês hoje sobre como a sua família pode ser perfeita. Até porque eu não conheço nenhuma, assim, nem na Bíblia. E a gente tem também o privilégio, eu e a Raquel, de estarmos casados há 41 anos. Lembro que logo que a gente casou, a gente foi ouvir um casal que estava fazendo uma palestra, e eles falaram:
estamos com 33 anos de casado. A gente olhava assim e falava, nossa, mas isso é tão longe, né? E agora, 41, né? Essa semana a gente comemorou 45 anos de namoro, né? E talvez o resumo seja esse: nossa família é imperfeita. Tem uma porção de coisas que, por graça de Deus, a gente acertou a mão, tem uma porção de coisas que a gente errou, tivemos crises com os nossos filhos. Hoje nós já estamos na fase das netas, né? Temos 3 netas, nossos 2 filhos são casados, um tem 37 anos, o Danilo, a Samara vai completar 36 agora em julho, e tem histórias incríveis desses 41 anos. Mas talvez todas elas foram permeadas pela imperfeição. Eu lamento informar que eu piso na bola, eu peco, eu deixo a Raquel brava de vez em quando, e de vez em sempre, na verdade, né? Eu também já frustrei nossos filhos, enfim, tudo aquilo que uma família pode viver. Mas quando eu olho na palavra, eu vejo que não é muito diferente. E é nisso. Acabou o tempo já? Não. É nisso que a gente pode crescer. Quando a gente olha as imperfeições uns dos outros, mas muito mais do que as imperfeições, quando a gente olha a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, a forma como Deus nos ajuda a vencer um pouquinho isso, para que a gente possa inspirar e ajudar outros. E é nessa perspectiva que eu queria compartilhar algumas coisas com vocês hoje. E queria começar mostrando a nossa família imperfeita. Aqui tem uma turma muito bonita, né? Então, eu e a Raquel estamos ali atrás, o Danilo, que está aqui na frente, é o nosso filho mais velho, tem 37 anos agora, casado com a Andréia, que está ali no meio. Eles casaram-se há um ano e pouquinho. A nossa filha, a Samara, nosso genro, o Cadu, e as nossas 3 netinhas, a Roberta, que é essa aqui, tem 8, vai fazer 9, a Laura, que está ali no colo do Cadu, que tem 6, e a Helena, que completou 3 anos agora. Bom, eu estudei teologia, estudei administração. E se eu olhasse do ponto de vista de administração, não dá para pôr um gráfico assim e falar assim, nossa família era só nós 2 há 41 anos atrás, e agora, né, aumentou X%, conforme o número de membros que a família aumentou. Isso não diz nada. Não dá também para fazer um gráfico e dizer assim, nossa família cresceu nisso ou naquilo. Dá para dizer se a gente comprou uma casa, juntou um pouco de dinheiro, comprou um carro ou coisa desse tipo. Mas, na verdade, quando a gente olha para essa trajetória de Deus na vida de uma família, talvez 2 palavras se conjuguem muito proximamente, apesar de elas serem totalmente distintas. A primeira é exatamente imperfeição. Aqui você está vendo uma turma imperfeita e eu sou o número 1 desse negócio. Mas, de outro lado, parece que quando Deus junta pessoas que são imperfeitas e torna essas pessoas uma família imperfeita, é porque Ele tem um propósito. E é difícil entender isso, né? Porque como é que Deus cumpre propósitos por meio de pessoas e famílias imperfeitas? Deus deveria escolher gente perfeita para executar os propósitos dele. Então, vamos dar uma olhada rapidamente numa família que foi, na verdade, a primeira família que Deus escolheu para começar a cumprir a sua missão. Quando a gente usa aquela expressão, especialmente em teologia, né, talvez você já tenha visto algum pastor pregar e falar assim a missio Dei, a missão de Deus. Pois é, minha gente, Deus, eu não sei se você já observou, mas Deus escolheu uma família imperfeita para começar a executar a missão dele no mundo, e essa missão vem ao longo dos últimos 4, 5 mil anos sendo executada por meio de família, dessa e de outras famílias imperfeitas, e você já deve ter ouvido uns 50 sermões, pelo menos, sobre esse texto, mas eu queria mostrar ele de uma perspectiva um pouquinho diferente para você. Então, vamos dar
revisitada no texto de Gênesis capítulo 12. Eu vou projetar aqui para você acompanhar, mas você pode acompanhar aí também na sua Bíblia, no seu celular, no aplicativo que mais você usa, para ter uma perspectiva dessa família imperfeita. A Bíblia diz que certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. E quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região, e ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Até o versículo 7. Bom, essa parte aí, aparentemente está tranquila. Abraão está lá na fazenda dele, cuidando dos animais, ele tinha muitos empregados, etc. E aí, um dia ele sai para caminhar, olhando para a lua cheia, estrelas, etc. E de repente Deus fala com ele. Muito legal. E Deus diz: olha, eu vou te abençoar, vou usar você para abençoar outros, você vai abençoar o mundo inteiro. Esse negócio está começando na sua família e vai estender para todas as famílias da terra, etc. Bom, a gente faz uma leitura romântica assim, mas eu fico imaginando que se Abraão chegar, na hora que Abraão chegou em casa, falou: querida, Sara tem uma notícia excelente. O que é, querido? A gente vai mudar. Mudar? Que isso? A gente está há 50 anos nesse lugar aqui. Pois é. E nós vamos para onde? Não sei ainda, essa parte Deus não falou, mas a gente vai mudar. Você pode imaginar assim que não foi tão maravilha essa conversa, né? Então começa a preparar as coisas, nós vamos levar alguns empregados, alguns animais, etc. Mas vamos ter que deixar uma parte. Como assim, Abraão? A tensão começou aí. Mas essa foi a família que Deus escolheu. Então, quando a gente olha para algumas dessas características da construção de Deus na vida de famílias imperfeitas para executar um propósito dele, é preciso que a gente dê uma resinha, e essa é uma perspectiva importante aqui para você entender o que eu quero compartilhar, e olhar um pouco do significado das palavras. Quando eu comecei a trabalhar um pouquinho esse tema, eu falei assim: bom, o que significa perfeito? E o que significa imperfeito? E aí, quando eu fui buscar um pouquinho, e aqui não é nem uma aula de grego, nem de latim, nem de português, nada disso, mas quando eu fui buscar um pouquinho esse mix, eu comecei a observar isso que vocês estão vendo aqui. O imperfeito significa o seguinte: que você ainda não atingiu um nível satisfatório, e você está fazendo algumas coisas ao longo do caminho. É como se eu estivesse aqui numa caminhada, então ao longo do caminho eu estou me aperfeiçoando, eu estou lapidando aquilo para chegar num nível melhor. Por isso, entre o imperfeito e o perfeito existe o aperfeiçoar. Nenhum deles, a não ser o perfeito, é uma condição absoluta. O perfeito, assim, 100%. Mas o imperfeito e o aperfeiçoar são condições transitórias. Eu estou melhorando. 1% ao dia, 2% ao dia, para chegar lá no 100%. Pode ser que eu chegue, pode ser que eu não chegue, mas cada dia eu estou melhor do que ontem. Então esse é um pouco do sentido do imperfeito, especialmente na Bíblia. Quando ele também está muito relacionado com a nossa santificação.
Se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui, ou fizesse a pergunta assim, quem aqui já é 100% santo? Provavelmente ninguém levantaria a mão, nem vou arriscar, mas ninguém levantaria a mão. Agora, se eu pergunto assim, quem está a caminho da santificação, cada dia um pouquinho mais? Provavelmente todo mundo levante a mão. Por quê? Eu não vou conseguir deixar de pecar amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a um ano. Eu posso pecar menos, eu posso não pecar na mesma coisa que eu pequei hoje. E por isso eu estou sendo aperfeiçoado. Quando Deus chama, então, uma família imperfeita para executar um propósito dele, essa é a ideia. Vocês não têm condições, mas eu que sou perfeito, diz Deus, tenho condições de aperfeiçoar vocês, para que vocês executem o meu plano perfeito. A questão é se vocês querem andar comigo para serem aperfeiçoados, e para serem usados para executar essa missão. Então, vamos dar uma olhadinha na trajetória de Abraão e Sara, para vocês entenderem isso na prática, e a gente não ficar aqui só na teoria. Bom, quando eu olho para a história de Abraão e Sara, que representa a história de inúmeras outras famílias na Bíblia, e da nossa própria história, das nossas famílias, dá para a gente olhar mais ou menos esse ciclo que vocês estão vendo aqui agora. Deus fez uma promessa, acabamos de ler isso em Gênesis 12, mas eles não estavam prontos, então Deus diz, vou ter que arregaçar a manga aqui e começar a fazer uns ajustes nessa família. A gente já vai ver alguns já já. E depois desses ajustes, eu vou transformar o caráter e a vida dessa família para que eles sejam cada dia mais perfeitos, para poder executar o meu propósito que é perfeito. Eu vou ter que ensinar algumas coisas para eles. Eu vou ter que prepará-los para executar esse plano, porque eles não estão prontos. Quanto tempo demorou isso na vida de Abraão e Sara? Bom, pelo menos 25 anos, até que nascesse o filho prometido, porque eles ainda não estavam prontos. Você vê exatamente esse ciclo na vida deles. Promessa, ajuste, transformação, ensino e depois execução. Bom, vamos dar uma detalhada aqui nisso. Quando a gente olha primeiro a promessa, a gente percebe que Deus, como a gente acabou de ler em Gênesis 12, dá uma promessa. Essa promessa não é só, vou te abençoar. Não, ela tem um propósito. Às vezes a gente confunde um pouco isso. Como eu queria que Deus desse promessas para mim. Tá, mas você vai fazer o que com isso? É só para acumular para você? É só para você ser abençoado? Normalmente, e via de regra na Bíblia, as promessas de Deus têm a ver com um propósito. Eu vou te abençoar para que você abençoe outros. Foi o que Deus disse para Abraão aqui. Então, quando a gente olha isso, o Gênesis 12, 1, por exemplo, a gente vê claramente essa promessa de Deus. Abraão, eu vou te abençoar. Sem discussão. Para quê? Para você crescer, para você prosperar e você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Era o propósito de Deus para cumprir a missão dele, que vem desde Abraão, então. Percebam que, se a gente fizer uma leitura do texto de Gênesis 12 e da grande comissão, eles são totalmente alinhados. Por quê? Deus fala para Abraão, eu vou te abençoar para que você abençoe as nações, você vá às nações. O que Jesus fala na grande comissão? Vão, façam discípulos de quê? De todas as nações, abençoem todas as nações com o evangelho da graça de Deus. Está totalmente alinhado. Então eu recebo alguma coisa, não para o meu benefício, mas para que eu seja usado para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso, agora, entre aspas aqui, na nossa linguagem humana, não há qualquer dificuldade em sermos imperfeitos, porque a gente não vai acumular uma promessa de Deus para nós vamos ser só o cano por onde passa a água para chegar para a vida de outras pessoas. O cano pode até estar meio sujinho, mas vai passar por um filtro lá a água e vai purificar tudo. Agora, se eu quero acumular a bênção, a promessa de Deus para mim, aí sim eu estou com um problema. Porque eu estou querendo algo para o meu interesse, e não para abençoar a vida de outras pessoas. E aí a imperfeição
da minha vida ou da minha família se torna um problema ainda maior, porque eu quero guardar isso para mim. Bom, quando a gente olha isso, então, a gente entende uma primeira coisa. É que promessas podem vir a qualquer tempo para famílias imperfeitas. Inclusive a minha e a sua. Às vezes é difícil a gente entender isso. Eu e a Raquel tivemos um mentor nesse tempo nosso na CEPAL, que abençoou muito a nossa vida e ajudou muito a nossa vida, o Rick Escobar, e ele falava sobre polaridade. O que é polaridade? É mais ou menos como a pilha que tem um polo positivo e um negativo. E é porque existe um positivo e um negativo que a junção dos dois gera energia. Se fosse 2 positivos ou 2 negativos, explodiria. Eu falei, tá, até aí tudo bem. E aí ele disse, Josué, vai ter momentos o tempo todo na sua vida em que vão estar acontecendo coisas boas e coisas ruins. E é a soma do polo positivo com o polo negativo que Deus vai usar para usar a sua vida, usar a sua família para abençoar a vida de outros. Eu me lembro em vários momentos onde a gente estava em crise, às vezes, com os nossos filhos, na adolescência, ou início da juventude, e a gente estava, meu Deus, como é que nós vamos resolver isso aqui? Daí chegava um casal ou alguém, ou eu ia falar em algum lugar, chegava um pastor e dizia, José, você pode me ajudar? Eu estou com uma crise assim com meu filho. Aham. Eu vou falar o que para ele? Eu também estou na mesma crise. E era a soma do polo positivo com o polo negativo, da polaridade, ou seja, apesar de eu estar vivendo um momento difícil de um lado, Deus está usando isso para abençoar o outro e dizer para o outro, olha, continue firme, porque eu não sei a resposta ainda, mas nós estamos juntos nesse negócio. Então percebam que Deus pode, a qualquer tempo, dar para a sua família promessas que você olha e diz assim, não tenho a mínima ideia como é que Deus vai executar isso. Eu imagino que na primeira conversa, ou nas primeiras conversas de Abraão com Sara, querida, Deus quer usar a gente. Mas como? Nós temos que sair daqui? Sim, e nós vamos ter um filho. Filho? Você está maluco, Abraão? Você tem 75 anos de idade. Eu já não tenho condição de ter filho há muitos anos. Ai, Senhor, meu marido está ouvindo vozes. Crise. Andando junto com promessa. Um polo positivo, um polo negativo. Bom, aí isso leva a uma segunda coisa. Quando a gente entra em crise, Deus tem que ajustar a nossa vida. Ajustar a Ele. Ajustar a nossa vida a Ele. Não Ele se ajustar a nós. E quando a gente olha para isso, olhando para o texto e para os capítulos seguintes, a gente percebe que houve um primeiro ajuste aqui. Depois que Abraão conseguiu convencer Sara, querida, vamos lá, vai ser bom, Deus prometeu, vai passar várias semanas, tá bom. Aí põe tudo lá no Mitsubishi, amarra bem em cima, vamos sair, pegar a estrada. Aí eles param lá no primeiro McDonald's para tomar um lanche. Aí uns caras olham para Sara e dizem, uau, que mulher. Aí Abraão diz, sujou. O que eu falo agora? Querida, é o seguinte, não fala que eu sou seu marido, não. Fala que a gente é primo. E naquele contexto, se você olhar a árvore genealógica, era verdade. Abraão era primo em 8º grau, mais ou menos, de Sara. Então, teoricamente, assim, não era uma mentira. Mas só que antes disso tudo tinha um casamento. Seria mais ou menos assim, como se você e sua esposa decidissem fazer uma viagem para os Estados Unidos, e aí embarca aqui em Vitória, chega lá em São Paulo no aeroporto ou no Rio, está passando ali pela Polícia Federal. Aí o policial pergunta assim, sua esposa? Não, nunca vi. Mais ou menos isso. Abraão manda a Sara mentir, apresenta a Sara como sua irmã, o que automaticamente coloca em dúvida a promessa de Deus.
talvez naquela conversa assim, Abraão, é a hora agora de você dizer que ela é sua esposa. Não, senhor, não, deixa comigo, o senhor não conhece a turma aqui, o negócio vai ficar feio se eu disser isso. Mas Abraão, eu prometi para vocês, eu estou com vocês. Não, senhor, fica firme aí, que deixa comigo aqui. E aí, finalmente, no ápice desse ajuste de caráter, Sara consegue convencer Abraão a ter um filho, anos depois, mais ou menos uns 15 anos depois, consegue convencê-lo a ter um filho com uma serva, que era Agar, porque ela imaginou assim, meu marido realmente estava ouvindo vozes, esse negócio não vai acontecer, eu não tenho mais como ficar grávida. E Deus olha e diz, está ficando complicado, mas nós vamos resolver isso aqui. Porque a promessa é para essa família. Eles são imperfeitos, mas eu vou executar a promessa por meio deles. Só que antes de executar a promessa, eu tenho que fazer uns ajustes no caráter, na integridade, na vida e no relacionamento deles. Por quê? Quando Deus, na verdade, dá uma promessa por meio de uma família imperfeita, Ele não está pensando só em executar a promessa, Ele está pensando em aperfeiçoar vocês, nós. Essa é a parte mais importante. A promessa Ele poderia executar sem vocês, sem a gente. Então a promessa é só um meio de aperfeiçoar a família de vocês e dar o privilégio de vocês serem parte da execução do propósito dele. Por isso que a imperfeição não é um problema. Ela é um acessório de Deus para tornar vocês mais perfeitos, aperfeiçoar vocês, para daí sim, tinha uma promessa aqui, deixa eu executar a promessa, mas agora que eles estão prontos. A outra coisa que a gente observa aí é que, do outro lado, Abraão pediu para Sara mentir, mas Sara concordou com a mentira. Ela poderia dizer, que é isso, Abraão? Não, de jeito nenhum. Aí ele disse, é melhor, né? Meu marido está ouvindo vozes mesmo, melhor não contrariar. Então ela se passa por irmã. Aí mais à frente, como ela já estava pondo o pé na lama, anos depois ela diz, não vai ter filho da promessa nenhum aqui. Então, querido, está aqui minha serva, é a mais bonita que eu tenho, faz um menino com ela, e a gente chama de nosso filho, só para você não ficar passando vergonha, porque naquela época a palavra do homem, do marido, era uma coisa muito, que tinha muito peso, então não quero que você passe vergonha, está aqui, faz o menino, etc. E anos depois que esse menino nasce, o que Sara faz? Expulsa a sua serva de casa, por causa do ódio que ela tinha, e mais à frente ainda, anos depois, faltava um ano para nascer o filho da promessa, aparece um anjo. Imagina assim, imagina a cena. Um anjo mesmo, assim, com asa e tudo, aparece na sua frente, dizendo, olha, 24 anos atrás eu fiz uma promessa para o seu marido, vai acontecer agora. Imagina. Nem medo mais você tem do anjo. Né? Imagina se aparecesse um anjo na sua frente. Qualquer um de nós ia regalar o olho e dizer, Senhor, eu fiz alguma coisa errada, o que está acontecendo? Sara debocha. Tudo parte do ajuste de Deus no caráter da vida desse casal e dessa família. Que tinha uma promessa, mas era tão imperfeito que ainda não estava em condições de executar essa promessa. Então, aqui a gente aprende uma outra coisa. Os ajustes de Deus aperfeiçoam pessoas imperfeitas como nós, para que a gente possa executar propósitos perfeitos. Veja só, como é que Deus vai executar um propósito perfeito dele por meio de uma família imperfeita? Não dá. Ele tem que ajustar, ele tem que lapidar o caráter, ele tem que ajustar o seu coração, sua mente, suas intenções, a forma como o relacionamento conjugal de vocês funciona, a forma como você cria seus filhos, o referencial que você é para eles e assim por diante. Até ele dizer, agora está bom, já posso executar a promessa.
porque eles foram crescendo, e crescendo, e crescendo. E aquele nível de imperfeição está tão longe agora, e eles estão cada vez mais perto do nível de perfeição, que já dá para executar por meio deles. No caso de Abraão e Sara, eles precisaram 25 anos para receber o filho da promessa. E mesmo assim, anos depois, quando Isaac está na mesma situação, sem saber talvez o que tinha acontecido com os pais, ele apresenta a própria esposa como irmã numa situação muito similar à que Abraão e Sara viveram. Percebe as transfusões que a gente faz, se o nosso caráter não é trabalhado, se a nossa vida não é trabalhada? Bom, aí a gente vai para uma terceira etapa, que é a transformação. Deus está apertando aqui minha vida, meu caráter, meu coração, minha mente, meus pensamentos, minhas intenções. E aí então eu começo a chegar num nível em que Deus vai transformar as coisas mais profundas que existem em mim, como a ansiedade, meu nível de confiança e assim por diante. Vejam só, vamos só relembrar a história. Deus tinha prometido um filho da promessa. Esse filho demorou 5 anos, 10 anos, 15, 20, já nasceu um outro que não devia ter nascido, e agora quase 25. O que acontece quando a gente passa a acreditar mais na nossa imperfeição do que na perfeição de Deus, e mais na nossa capacidade do que na capacidade de Deus executar a sua promessa? Surge a ansiedade. A ansiedade vai tomando conta porque nós não estamos vendo do jeito de Deus. Quando Abraão mente a respeito de Sara, quando Sara mente a respeito de Abraão, quando Sara induz seu marido a ter um filho com uma escrava dela, com uma serva dela, porque ela acreditava que Deus não ia resolver esse problema, a ansiedade ultrapassou o relacionamento com Deus. É por isso que 1 Pedro 5,7 diz: submetam-se à potente mão de Deus, para que Ele, no seu tempo, vos exalte, vírgula, a gente só lê essa segunda parte, né? Mas a primeira é crucial, vírgula, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mas percebam que antes de lançar, submetam-se à potente mão de Deus. Foi o que não aconteceu aqui com Abraão e Sara. Eles se submeteram à ansiedade deles. E a ansiedade deles fez todo esse estrago. Por exemplo, se a gente olha Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus. Ele creu na promessa. Mas depois, em 16:2, Gênesis 16:2, Abraão não ouve a voz de Deus, Sara não ouve a voz de Deus, e Abraão ouve a voz de Sara, que não tinha ouvido a voz de Deus, quando ela diz para ele: faz o menino com a minha escrava. Ansiedade ultrapassou o relacionamento com Deus. Então é nessa hora que Deus precisa transformar a gente. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que tanto Sara, Agar e Abraão foram afetados por causa do nível de ansiedade deles que ultrapassou o relacionamento com Deus. O que acabou acontecendo? Deus foi questionado. O que surgiu como consequência disso? Desprezo, amargura. Depois que nasce o menino, vejam só, primeiro Sara empurra Agar para fazer um menino com o marido dela. O menino nasce, ela começa a sentir inveja, amargura, aí ela despreza a escrava, despreza o menino, começa a colocar um empecilho aqui com o marido: se você não mandar essa mulher embora. Mas o que eu tenho a ver com isso? Foi você que mandou. Tudo isso foi consequência do nível de ansiedade que ultrapassou a submissão a Deus. Então a ansiedade anula a nossa confiança com Deus. Essa ansiedade gera o ímpeto, as decisões impensadas. E a graça de Deus entra em segundo plano. Até que Deus, que obviamente não perdeu o controle da situação, está ali com tudo na mão dele, e ele diz: a minha graça, Abraão, a minha graça vai restaurar a sua família e tornar vocês essa família transformada para executar o meu propósito.
Por isso aqui a gente aprende uma terceira coisa. A imperfeição da ansiedade precisa ser transformada em confiança na promessa. Talvez a gente precise assim de uma semana para processar bem isso. A imperfeição da ansiedade. A minha ansiedade sempre vai ser imperfeita. Ela alimenta a minha imperfeição. Ela me puxa para baixo. Ela precisa ser transformada em confiança na promessa, ou seja, eu confio em alguém que é perfeito e que tem uma promessa perfeita para executar por meio de mim, mas se eu deixar o nível descer, eu não consigo alcançar a compreensão dessa confiança na promessa de Deus. Por isso Abraão e Sara tiveram que ser transformados de forma meio dura. Daria para dizer assim, sem anestesia, né? Com dor, porque eles tinham que reconhecer essa ansiedade deles, ultrapassando a graça de Deus. Bom, isso ajuda a gente a fechar o ciclo. Uma quarta coisa que Deus tem que fazer é ensinar a gente sobre promessa. Porque, como eu disse no início, a gente só quer promessa que interessa para a gente. Um tempo atrás, um pai chegou para mim e falou assim, pastor, dá para o senhor convencer meu filho de que ele não precisa ir lá para a China para ser missionário? Eu parei, pensei e falei assim, posso pedir para Deus convencer o pai desse filho de que Deus faz o que Ele quer? Ele ficou meio bicudo comigo. Eu falei assim, eu não sei se Deus falou com o seu filho para ir para a China, para a África, ou para qualquer lugar, mas eu sei de uma coisa, Deus precisa falar com você para entregar seu filho. Porque você está querendo controlar as coisas por causa da sua ansiedade. E desse jeito Deus não vai conseguir executar as promessas dele. Então aqui, quando a gente olha para o caso de Abraão e Sara, a gente percebe o seguinte, o tempo todo, enquanto eles estavam no tratamento, por exemplo, em Gênesis 18, 2, Deus reafirma para Abraão, Abraão, senta aqui, você já está velhinho, você já está com 90 anos agora, mas eu quero só reafirmar para você, a minha promessa continua a mesma, você não está pronto ainda, nós estamos no processo de treinamento, você está crescendo, mas você não fez toda a lição de casa ainda. Aguenta firme aí que a gente chega lá. Aí quando chega em Gênesis 21, Sara engravida. Eu queria ser uma mosquinha para estar ali perto deles, né, no dia que sai o resultado lá do laboratório. Né? Sara grávida. Acho que o senhor falou, né, que a gente ia ficar grávida? Pois é. Então, Abraão, eu falei. Senhor, por que não foi mais rápido? Porque vocês não deixaram, vocês são uns cabeções, como dizia um mentor que a gente tinha. Eu precisei 25 anos para lapidar vocês. Não, a velocidade quem determina não sou eu, é você. É você que diz se você quer aprender mais rápido ou não. Então percebe que Abraão, nessa altura, aprende que ele é um errante em busca de perdão e propósito. É mais ou menos assim que eu me sinto algumas horas, é mais ou menos assim que a nossa família se sente algumas horas, porque, como eu falei, acertamos numa opção de coisas, mas erramos em muitas coisas. E às vezes a gente erra porque a gente não quer aprender naquele ritmo que Deus quer ensinar a gente, ou porque a gente é mais cabeção do que deveria. E aqui a gente aprende uma outra coisa. A gente aprende que o que Deus ensina nos aperfeiçoa sempre, sempre, para viver essa promessa e esse propósito. Não existe outro motivo para Deus querer que a sua família cresça e se aperfeiçoe, a não ser cumprir por meio de vocês o propósito que Ele tem para executar em vocês. Você pode dizer assim, mas Josué, você não conhece minha família? Não, realmente não conheço. Mas eu conheço Deus.
E eu sei que não importa qual é a circunstância da sua família, pode ter acontecido uma porção de coisas, seus filhos podem ter errado numa porção de coisas, seu casamento pode estar por um fio, pode ter acontecido inúmeras coisas desastrosas na sua família. Se você fizer como Abraão, que reconhece, eu sou um errante, preciso de perdão e promessa, Deus vai dizer, ótimo, agora vamos começar a executar a promessa. O Rick Warren dizia que quando um casal chegava para ele e dizia, pastor, estamos quase se matando aqui, a gente quer o divórcio. Ele diz, não, eu tenho uma notícia melhor para vocês, vocês vão ser os líderes do ministério de casais lá da igreja. Como assim? Pois é, só quem vive à beira do divórcio é que vai poder ajudar todo mundo que quer se matar igual vocês. Senão você vai dizer assim, imagina nada, você não viveu aquilo. Tem inúmeras pessoas que eu conheço que têm ministérios incríveis hoje, porque eles passaram a dor de situações familiares horríveis, para hoje poder ajudar milhares de pessoas a não passar pela mesma situação. Deus é soberanamente incrível, que Ele pode transformar o próprio mal em bem. É uma das frases preferidas de Agostinho. Bom, então, a gente fecha o ciclo onde a gente entende que Deus é o dono da promessa. Em Gênesis 22, 1, aí Deus, o menino já tinha nascido, né? Isaac já tinha nascido, e Deus diz assim, deixa eu ver se eles entenderam a lição de casa direitinho. E aí ele pede então para Abraão sacrificar Isaac. Mas que Deus é esse? Precisou 25 anos para entender esse negócio, agora só quer que eu mate o menino. Não, Abraão, eu não quero que você mate o menino, eu só quero saber se você confia em mim. Quero saber se você aprendeu a lição de casa direitinho. E tem um autor que diz assim que, às vezes Deus pede a mesma coisa para a gente, mas a gente não leva uma faca de verdade, a gente leva a faca de borracha, para sacrificar aquela coisa mais valiosa que Deus deu. Nós temos um casal amigo que viveram anos atrás uma situação incrível com um dos filhos. Ele estava com meningite no hospital, à beira da morte, e a mãe estava ali do lado do leito, brigando com Deus. Deus, não deixa esse menino morrer, não deixa esse menino morrer. E chegou a hora que Deus falou assim, eu não quero saber se você está pedindo para ele morrer ou não, eu quero saber se você entrega ele para mim. E aí ela conta que depois de lágrimas, de grito, de pranto, ela conseguiu entregar para Deus, e Deus saber assim, eu sou a primeira coisa na sua vida, não é o seu filho. E esse menino viveu, sobreviveu, está bem até hoje, casado, tem filho, etc. Mas uma mãe precisou entregar esse filho na beira do leito de morte, dizendo, Deus, o Senhor está em primeiro lugar. É mais ou menos o que aconteceu com Abraão. Ele venceu pela fé, e ele entendeu que Deus executa seus propósitos perfeitos por meio de famílias imperfeitas que passam pelo processo de aperfeiçoamento. Foi o desenho que eu coloquei no início, e ele fecha o ciclo agora. Pode pôr o último aí para o pessoal ver. Ele fecha esse ciclo. A promessa é fantástica. O ajuste dói um pouco, a transformação dói um pouco mais. Quando Deus nos ensina lá na alma, dói um pouquinho mais. Mas quando eu vou passando cada uma dessas etapas, eu entendo exatamente isso. Deus está me aperfeiçoando para que Ele execute por meio de mim e da nossa família, imperfeita, propósitos perfeitos. Você pode dizer assim, bom, na Bíblia nunca é bom a gente fazer uma teoria só em cima de um case. Pois é, eu também não faço isso não. Então deixa eu te mostrar rapidamente a turma que Deus usou. Abraão e Sara, mentirosos. Moisés, assassino. Davi, adúltero e assassino. Noé, beberrão. Raabe, prostituta. Os irmãos de José, traidores. Tentaram vender e matá-lo. Pedro, negou Jesus. Zaqueu, corrupto. E eu poderia ir embora com essa lista. Então, acho que tem esperança para a gente.
o meu nome seria o próximo aqui. E o seu também. Tem esperança para a gente. Deus usa gente imperfeita como a gente, famílias imperfeitas como as nossas, para executar os propósitos dele. Por isso, por que Deus te colocou nessa família que você está? Para ajustar seu caráter, como fez com Abraão e Sara, para transformar a ansiedade em confiança, para você aprender sobre o propósito dele, pela fé, para te aperfeiçoar a executar esse propósito dele, e por fim, para ser abençoado, crescer e ser bênção. Não é por sua causa, mas é por meio de você que outros serão abençoados. É por meio da sua imperfeição e da imperfeição da sua família que outros serão abençoados. E assim como a gente pôde olhar um pouquinho a história de Abraão e Sara hoje, eu espero que um dia alguém possa olhar a sua história, a história da sua família e dizer: essa família foi bênção para mim. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor usa gente imperfeita como nós, e às vezes é tão difícil até entender isso. Mas obrigado porque o Senhor usa gente imperfeita como nós. Obrigado porque ao longo do processo o Senhor vai aperfeiçoando a nossa vida e nos lapidando e nos ensinando e nos levando para o próximo nível do nosso relacionamento com o Senhor, e dessa forma o Senhor executa os propósitos e planos perfeitos do Senhor por meio das nossas vidas. Continua lapidando nossas vidas, nossas famílias, assim como o Senhor fez com Abraão e Sara, com Isaac, com toda a sua descendência. Continua usando as nossas famílias para fazer diferença aqui nessa igreja, nessa cidade, nessa comunidade, e por meio de nós mostrar Tua graça perfeita para a vida das pessoas. Essa é a nossa oração. E esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria só indicar para vocês, tem alguns livros ali atrás, depois se você tiver interesse, esse livro chamado Duras Crises, Grandes Sonhos, que é a história de uma outra família, já mais para frente lá de Abraão, que passou por crises, mas que entendeu que isso é que ajuda a executar os sonhos de Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.